Bom, gente, então aí no ano de história, conteúdo novo. Novo não, eu já dei esse capítulo, mas eu vou explicar de novo, porque foi bem quando parou as aulas, tá bom? Então é o capítulo 2 da unidade 2, página 181, Revolução Russa, tá bom? Então, provavelmente você já tem isso no caderno, mas eu vou explicar de novo. Aí na outra semana tem o último conteúdo, que é a história do Brasil, tá? Então a Revolução Russa, comecem pela página 192. Então no começo da Revolução Russa, lá no século XIX, a Rússia era feudal, ou seja, era baseada no feudalismo. O czar, que era o rei, comandava a sociedade a partir do domínio do campo. Então a principal matéria-prima, a principal riqueza era o campo. Quem tem mais fazendas, quem tem mais terras é mais rico. E o czar, que era o rei de lá da Rússia, era que comandava isso. Então a sociedade russa até o século XIX era feudal. Enquanto a Europa já havia acabado com o feudalismo, lá na Rússia ainda tinha esse sistema de governo. A Era Meiji foi quando o imperador conseguiu reestruturar essa Rússia feudal e transformá-la em imperialista, né? Trazer a Revolução Industrial da Europa para a Rússia, né? Transformá-la em mais próxima da modernidade, com indústrias, busca por matéria-prima e por dominar os países vizinhos. Então a Rússia, no finalzinho do século XIX e início do XX, começa a se transformar em imperialista, em querer fazer, em querer construir um império, o Império Russo, tá bom? Porém, começa a ter várias derrotas. A principal derrota foi a derrota na Guerra Russo-Japonesa. Então o Japão vai lá e destrói a Rússia, ganha da Rússia, e a Rússia diminui esse seu ímpeto imperialista de dominação das potências vizinhas. Isso é no começo do século XX, 1905, tá bom? Com isso, o ideal socialista vem junto com essa Revolução Industrial. Por quê? Logo quando surge a Revolução Industrial, quando surge a relação patrão e operário, surge o socialismo junto, que é aquilo que defende os operários, busca melhorar as condições de vida dos operários, ter mais condições de trabalho, um salário digno, férias remuneradas, 13º, né? Não ter exploração de trabalho. Então, logo que a Revolução Industrial chega na Rússia, patrão versus operário, também chega o socialismo junto, tá? E esse ideal socialista é traduzido pelo Lenin, é o grande autor que vai interpretar as obras do Karl Marx e trazer para a Rússia esse ideal socialista. Nisso vai acontecer um grande conflito, o Domingo Sangrento, tá bom? Em 1905, as pessoas vão até o palácio do czar protestar, buscar melhores condições de vida. O czar vai lá, vai matar um monte de gente na porta do seu palácio. Então o que vai acontecer? Gerar mais protesto e menos apoio a esse rei, a esse czar. Então é a primeira fagulha para acabar com esse regime socialista, para acabar com esse regime feudalista, tá bom? Esse regime imperialista ainda com características feudais, tá bom? O finalzinho aí. A partir da Primeira Guerra Mundial, o que vai acontecer? Agravou a situação. Tá? Então a Rússia ficou mais destruída, com mais problemas, e isso vai fazer com que o regime desse czar comece a ruir. Tá bom? E as revoluções de 17 é que vão instituir a Revolução Russa. Então, ocorrem duas revoluções, uma em março e uma em outubro. No final dessas duas revoluções, a Rússia deixa de ser feudal, passa por um breve período democrático e termina lá como socialista. Então, no final dessa revolução, a Rússia, que começou como feudalista, vai terminar como União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, ou seja, inicia-se o socialismo real. Quando as ideias do Karl Marx são transformadas em um país soviético. E a União Soviética é importante porque ela é o principal país do século XX. Ela vai ser o país que vai travar os conflitos junto com os Estados Unidos para decidir quem vai ser a principal potência do planeta após as duas guerras mundiais, tá bom? Então a importância da União Soviética é que ela vai
ser hegemônica no século XX, tá bom? Então, a Rússia sai da Primeira Guerra Mundial, ela começa a ter uma revolução interna, uma convulsão social dentro do seu país, as ideias marxistas são levadas aos governantes e é instituído a União da República Socialista Soviética, o RSS. Antes de acabar e estabilizar, ainda tem uma guerra externa. O Exército Vermelho, que é o Exército Socialista, versus o Exército Branco, que é o exército das potências internacionais que não querem ver a instituição de uma república socialista, tá bom? Então esse capítulo ele é grande, porém o principal conceito que vocês têm que saber é o que? A Rússia sai de socialista, de feudalista, bem atrasada, tem então um período imperialista, ou seja, se transformar em Itália, Alemanha, Inglaterra, não vê sucesso, tem derrotas e quando chega na Primeira Guerra Mundial ocorre uma destruição do seu regime e isso dá base para uma transformação total e nunca vista antes na história. Então a Rússia deixa de ser feudalista, mas não vai se transformar em democrática, como aconteceu na Europa inteira. Ela vai se transformar em socialista, na União Soviética. Então essa grande transformação, tá bom? Se vocês não entenderam, voltem o vídeo, vejam com calma, leiam as páginas e eu vou passar exercícios e outros vídeos complementares. Beijo a todos, se cuidem.